Cremos na vida, cremos no amor, cremos na família. Querida coordenação da Pastoral Familiar da nossa Diocese de Formosa, agradeço ao Padre Ari, a todos os integrantes desta comissão, para que estivesse aqui no nosso terceiro Congresso Diocesano da Pastoral Familiar, nesse dia 19 de outubro de 2024. Eu nunca falei sobre esse tema, ambiente digital em favor da evangelização. É a primeira vez que vou falar sobre isso. São linguagens novas, temáticas novas que vão aparecendo. Mas antes de tudo eu gostaria de fazer uma leitura bíblica de Gálatas 5:16, para que nós pudéssemos entender que todas as temáticas, as novidades que o mundo vai nos oferecendo, elas precisam passar pelo crivo do discernimento dos espíritos. Porque o mundo, ele é velho. As novidades, elas sempre têm as suas raízes na velhice do mundo. E a velhice do mundo, ela está no orgulho. No orgulho que o inimigo semeou no coração de Adão e Eva, na humanidade primeva, e isso passou de forma solidária para toda a nossa humanidade. Quando os homens alcançam um progresso científico-tecnológico, ele tem uma base do bem. É para ajudar a humanidade a ter melhores condições de vida, uma existência mais adequada. Mas aí o subterrâneo do mundo toma conta dessas realidades e elas passam então a servir ao bem e ao mal. O apóstolo Paulo, quando fala aos Gálatas 5:16, diz: deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. E aqui a gente lembra que Santo Agostinho diz, olha, quando a alma é conduzida pelo amor, que é a suprema virtude, a suprema caridade, quando a nossa alma é dirigida pelo amor, você pode fazer tudo, porque o amor não vai te deixar fazer o que não é do amor. Quando Santa Teresinha do Menino Jesus, intimada pela sua irmã superiora do convento, que lhe pedira para fazer a sua autobiografia, ela, depois de relutar, decidiu escrever a história de uma alma. E ela começa pelo supremo dom. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, de 1 a 13, onde nós temos um hino maravilhoso que o apóstolo faz ao amor. Se amas, não estás sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, ciúmes, brigas, ódio, ambição, discórdias, partidos, inveja, bebedeiras, orgias
e outras coisas semelhantes. Destas coisas vos previno, como já vos preveni, os que a praticarem não herdarão o reino de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, ele faz essa descrição das realidades da carne, que estão dentro de nós. Todos nós temos estas inclinações aqui. Ninguém pode dizer, eu sou puro, não tenho. Não. Sem pecado original neste mundo, somente a Virgem Maria e o Cristo, que é Deus. Ao contrário, aí ele elenca as coisas do Espírito. Os frutos do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, como as paixões, as concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Veja, meus irmãos, a importância disso. E sobre esse ambiente digital do qual nós vamos tentar dar algumas pistas, é preciso ter presente esta orientação do apóstolo. E nós devemos sempre perguntar a qual espírito eu estou a servir. Porque é fácil a gente identificar. Tem uma passagem de 1 Coríntios, lá no capítulo 12, que São Paulo elenca os carismas do Espírito, coloca o mais simples, que é só para você, que é o dom da oração em línguas, e o mais importante é o discernimento espiritual. O cristão precisa sempre passar pelo crivo do questionamento sobre as suas opções, sobre os seus desejos, sobre as suas intuições, se elas atendem ao desejo do Espírito de Deus, ao desejo do seu espírito humano, que nasceu pagão e por isso é fraco, ou ao espírito do demônio. Falar do ambiente digital, que é uma realidade nova, mas que está aí de maneira pungente, para um cristão é preciso ter esta observância quanto ao discernimento dos espíritos. Se a festa do Deus Sol invicto dos romanos, que aglutinava milhões de pagãos para celebrar o dia do nascimento do Deus Sol, ela serviu de inspiração para os cristãos que colocaram no mesmo dia a celebração do nascimento do Deus vivo e verdadeiro, Sol de justiça do Apocalipse de São João. Isso é para nós importante. Nós devemos sempre tirar as lições daquilo que o mundo cria, que a ciência produz, para que seja colocada ao serviço de Deus. Vocês imaginam a importância do rádio, do telégrafo, do telefone, da televisão e agora da internet, do mundo virtual, e nós ainda temos muita coisa que virá. O que os cristãos fazem com isso? Procura usar desses mecanismos que a ciência, que a inteligência do homem vai criando para o bem, para a evangelização, para o louvor e a glória de Deus. E nós sabemos que o ambiente virtual da internet, ele é eficaz para a evangelização.
mas ele é danoso também para a desconstrução da obra de Deus, porque o demônio entra dentro. A missão de todo casal cristão. O matrimônio é uma vocação e missão. Eu tenho falado muito disso ultimamente, desta realidade espiritual transcendente do matrimônio. Evangelizar faz parte da missão cristã de levar o amor de Deus ao próximo, e o ambiente digital é um campo fecundo para isso. A família e ao nosso campo de ação, ela precisa estar direcionada a realizar este ambiente de evangelização dentro da realidade digital. A igreja tem reconhecido, aí faltou um pedaço, depois eu vou colocar, se quiser passar para vocês. Isso aqui é uma coisa muito rudimentar, gente. Eu não tive tempo para investigar e ler livros sobre isso. Foi uma coisa muito de intuição, uma coisinha aqui, outra ali. A igreja tem reconhecido o potencial das mídias digitais para a evangelização. E eu digo para vocês que na minha pobreza, na minha indigência, insignificância, eu tenho usado os meios de comunicação desde quando eu era seminarista. Programas de rádio, depois como diácono, como sacerdote, sempre tive uma inclinação a usar estes meios, porque eu achava importante aquelas locuções do Papa através da Rádio Vaticana, que veicula mais de 100 programas em 100 línguas diferentes, né? O Papa Francisco, em sua exortação Evangelho Gaudium, o Evangelho da Alegria, ou a alegria do Evangelho, destacou que a internet oferece imensa possibilidade de encontro e solidariedade. E é verdade. Vocês lembram na pandemia o quanto nós usamos aquilo que a gente nem sabia fazer, as nossas reuniões virtuais, para resolver os problemas da igreja. Hoje, no Encontro de Casais com Cristo, Regional Centro-Oeste, a gente lembrava disso, das inúmeras reuniões dos grupos dirigentes, tentando animar o povo no meio daquela terrível realidade da peste, que nós trabalhamos duramente. E ali nós começamos a aprender a usar as mídias, o ambiente digital, que não deixa de ser importante para o trabalho nosso de evangelização. Oportunidades e desafios do ambiente digital. Enquanto ambiente digital abre portas para a evangelização, ele traz também desafios, especialmente no que se refere ao uso consciente e à ética. Anteontem mesmo eu enviava um jovem viciado em ambiente digital, sobretudo na pornografia, para o psiquiatra. Estragado, um jovem maravilhoso, mas que procurou ajuda. Falou com seu padre, o padre se sentiu um tanto impotente, pergunta o bispo, marcou audiência comigo, nós rezamos, e eu discerni, liguei para um psiquiatra amigo, que vai atendê-lo e fazer um acompanhamento para tentar desintoxicar o seu psiquismo de uma dependência digital, sobretudo da dependência pornográfica. E não é de se assustar que aqui alguns dos senhores e senhoras também têm visitado a pornografia. Se eu tivesse uma lupa para dar uma espiada, a gente ia ficar assustado, porque é uma desgraça que muita gente não escapa dela. E eu digo para vocês que ela é extremamente perigosa. Eu não saberia dizer qual é mais nocivo,
o vício, a dependência da pornografia ou da maconha. É um vício. Nós já temos grupos, não de alcoólatras anônimos, mas de dependentes de pornografia, de internet, que já se reúnem para tentar superar isso. Então um ambiente que traz coisas boas. Vocês vejam quanta evangelização se faz hoje pela internet, pelas mídias. Quantas palestras boas. Eu estava ouvindo as perguntas de vocês aqui. Nós hoje não temos tempo de ler grandes livros. Os livros estão sendo escritos mais finos, né, Parreira? Que se fazer muito grosso o povo não lê. Até os documentos da igreja estão menores. Mas nós temos palestras maravilhosas. Você tem muitas pessoas na igreja hoje de confiança, um professor Felipe Aquino, um padre Paulo Ricardo, alguns outros sacerdotes maravilhosos que são profundos na intelectualidade, um padre José Eduardo, que pode nos ajudar. Às vezes, com uma palestra de 1 hora, ele te passa um tema que você consegue absorver aquilo que é um assunto de um livro grosso. E nós temos também, na área da filosofia, por exemplo, claro que Olavo de Carvalho não é tudo, mas é o que nós temos hoje de cursos de filosofia, que eu digo que são bons. Os cursos de filosofia dele, que tem formado aí cerca de 500 mil de cérebros no Brasil hoje. Esse menino da Brasil Paralelo, essa coisa toda, está fazendo um trabalho grande, é fundamentado nisso. Então são cursos que você pode fazer. O padre Paulo Ricardo agora vai fazer um curso sobre dependência digital, sobre o ambiente digital e a influência disso no psiquismo. Vocês podem entrar lá no site dele, vai ter um curso, é claro que é pago, mas que ajuda. Os casais são chamados a ser testemunhas da fé também online, utilizando as mídias sociais para difundir valores. Isso é importante, muito importante para nós, esse ambiente, porque nós também podemos trabalhar nele. A pastoral familiar tem muita coisa que hoje você trabalha no mundo digital. A importância do ambiente digital para a evangelização. Qual que é a vocação da igreja? Evangelizar. Porque está lá no mandato missionário de nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele diz: ide pelo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Capítulo 16 de Marcos. E também no final do evangelho de São Mateus, nós temos esse mandato missionário de Jesus para realizar a evangelização. Evangelizar é levar o anúncio do Deus único e vivo em Cristo ressuscitado. Tanto que, após o Concílio Vaticano II, o Santo Padre, Papa Paulo VI, que criou esse Instituto do Sínodo dos Bispos, ele trouxe a temática do primeiro sínodo, a evangelização. E dali nasceu uma exortácio pós-apostólica chamada Evangelii Nunciandi, o anúncio do Evangelho. E ali está muito claro qual que é a finalidade da igreja: evangelizar. Mas a igreja, o mistério da igreja sobrenatural, o corpo místico de Cristo, no qual nós entramos pelo batismo, ele evangeliza através dos seus filhos, daqueles que entram na igreja. Nós somos filhos e filhas da igreja. Nosso Senhor conta com nossos braços, com nossas pernas, com a nossa inteligência, com nossas habilidades, com a nossa cultura, com a nossa espiritualidade, para que Cristo se torne mais conhecido e mais amado. Meus irmãos, não há
salvação fora de nosso Senhor Jesus Cristo e da igreja por ele deixada. A Igreja Católica, deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, é a única expressão religiosa que detém os elementos necessários para a nossa salvação. A igreja tem tudo. Todos os remédios para a cura da nossa vida espiritual, a igreja possui. Os sacramentos, todas essas realidades. Então a igreja, ela existe para evangelizar. A pastoral familiar é evangelização. Não há por que o padre não querer a pastoral familiar na sua paróquia. Ela é da essência da igreja. Toda paróquia precisa ter um serviço organizado em favor da família, dos casais, dos viúvos, das pessoas de segunda união, etc. A nossa missão é cuidar das almas, para que elas possam achegar-se a Deus. A palavra da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, diz o seguinte, nesse documento das diretrizes ainda em vigor, as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que ressalta que o espaço digital é lugar de encontro, escuta, anúncio da Boa Nova. Essa deve ser a nossa meta como igreja, a usar o espaço digital, lugar de encontro. Os cristãos precisam de se encontrar. E hoje nós nos encontramos também nesses espaços digitais. É claro que uma missa transmitida no meu canal, ela não tem valor de preceito para quem a assista. Mas ela tem o valor de ajudar na evangelização, na proclamação da leitura da palavra, da homilia. E tem também uma importância para alcançar os doentes e os idosos que já não conseguem irem à igreja. Incentiva os cristãos a ocupar o ambiente digital com espírito missionário, utilizando as redes sociais para difundir a mensagem de Cristo. Agora, é um trabalho cansativo? Sim. Eu mexo com isso e tem que fazer toda uma dança para poder dar conta de tudo e você nunca faltar aos programas que você tem nas mídias sociais. Muitas vezes eu pensei de largar isso, mas depois senti que o Espírito queria que eu fizesse. Eu sou um caipira da roça, não tenho doutorado, não tenho mestrado, nada nessas coisas. Meu conhecimento é aquele basicão para ser padre. Mas Deus foi me dando esta capacidade de estar lidando com os meios digitais, com os meios de comunicação, e a gente vai tendo um público, que chega um momento que você não tem como abandonar esse público. São pessoas que te seguem, que te escutam, que aguardam a sua palavra. Tem 17 anos que eu faço o programa Oração da Manhã todos os dias. E agora tem o programa Oração da Noite. As pessoas me dizem que ajudam. Então você faz um programa Oração da Manhã, atinge 32 mil pessoas no canal do YouTube. São muitas catedrais de Formosa cheias. E você atinge pessoas, brasileiros que estão nos confins de outros países onde não tem missa. O pessoal acompanha a gente. Sem contar as rádios, que eu nem sei quantas que divulgam esse programa. Então é uma maneira de evangelizar. É uma maneira de você também estar próximo das pessoas e usando esse ambiente digital para favorecer a união das pessoas com Deus. Oportunidades e desafios do ambiente digital. Enquanto o ambiente digital
ele abre as portas para a evangelização, ele também traz desafios, especialmente no que se refere ao uso consciente e à ética, né? Ele traz esses desafios, porque o ambiente digital hoje é por onde navega o tráfico de drogas, as redes de pedofilia, os movimentos de desagregação da família, a música torpe, a pornografia, tudo isso gira através desse ambiente digital, e nós temos uma área da internet, Deep Web, que é uma coisa mais profunda, onde ninguém tem controle disso, onde acontece os tráficos humanos, tráficos de criança, tráficos de órgãos. É um troço bem esquisito que as polícias federais ficam averiguando e tentando fazer certas transversalidades para poder pegar essas pessoas que usam esse ambiente digital para o mal. Mas o problema do mal, deixa lá. Nós queremos usar o meio digital como um lugar do bem, de interação. Quanta coisa nós fazemos de bom nesses ambientes. Os casais são chamados a testemunhar, a serem testemunhas da fé, também online, utilizando as mídias sociais para difundir valores cristãos. Eu acho que, inclusive os padres, começando pelos sacerdotes, a gente tem que saber usar essas mídias. Vocês nunca vão ver nas minhas mídias eu fora do ambiente sacerdotal. Porque tem gente que posta tudo que pode e o que não pode, inclusive os padres. Não estou dizendo que da nossa diocese. Às vezes você tem que... Padre, tire essa coisa aí do Instagram, que isso aí não combina com o sacerdócio. Às vezes você tem que fazer isso. E ainda bem que os padres obedecem. É preciso fazer isso. E vocês casais? Um casal católico, aí vai à praia, tá lá, tomando a cervejinha, a mulher com aquele biquíni bem... Como dizia Dom José Chaves, que mostra tudo e esconde o principal. Então tá ali e postando isso. Isso ajuda na evangelização? Eu acho que não. Agora, é o seu trabalho, é a evangelização, é as coisas da igreja, é um momento familiar seu, aniversário de casamento, coisas que edificam, poste. Ajuda as pessoas. As pessoas, olha como é bom, como é bonita a vivência desse casal. Nós precisamos aprender a usar de forma cristã e evangelizadora nossas mídias, e não de maneira pagã, com vaidade, com bobagem, disseminando uso de moda, de coisas que não combinam com o cristianismo, porque é paganismo. O paganismo não combina com o cristianismo. Precisamos saber também usar esses meios de comunicação, as nossas mídias, nesse sentido, para a gente não ser contra-testemunho. Gente que arma barraco na internet, eu nunca entrei nem entro, mas diz que a coisa é do arco da velha. Aí vai lá, tem padre que posta lá e está interagindo. Eu acho que não é um ambiente muito... Eu não me sinto muito preparado para entrar nesse ambiente, não. Meu ambiente é um ambiente mais seleto, minhas mídias são bem recatadas, porque eu não posso deixar coisas estranhas. Na pandemia, muitos bispos ficaram meio atrapalhados da cabeça. Era bispo fazendo doce e mostrando doce lá. O bispo só de bermuda, fazendo doce não sei de quê, chamando o povo para comer doce, os padres lá. Isso evangeliza, isso é besteira, isso é exibicionismo. Põe lá uma oração. E eu fico muito feliz que nas minhas redes sociais chega muita coisa de vocês, coisas bonitas. É uma oração de um santo, é uma prece,
é dia de São Padre Pio, aquelas mensagens bonitas de São Padre Pio, é o dia da Sagrada Família, tanta coisa bonita sobre a Sagrada Família. Isso evangeliza, faz as pessoas pensar naquilo que é a essência de suas vidas. Ei, professor, vou apagar o trem aqui. Como é que faz agora? É difícil essas coisas. A palavra da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Os bispos, em seu documento Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora do Brasil, ressalta que o espaço digital é lugar de encontro, escuta e anúncio da Boa Nova. Nós já falamos lá atrás, a gente repete para afirmar isso. Encontro. A igreja é um encontro. O cristianismo é encontro. Encontro com o outro. O outro não é o meu inferno, como dizia Sartre. O outro é meu irmão. O outro. A escuta. Escutar o outro. O anúncio da Boa Nova. Dar testemunho de que você é uma pessoa do Evangelho. Incentiva os cristãos, esse ambiente, a ocupar o ambiente. A CNBB incentiva a ocupar o ambiente digital com espírito missionário, utilizando as redes sociais para difundir a mensagem de Cristo. Nós temos tanta coisa boa hoje no ambiente digital, as orações, a missa, as leituras da missa, comentários, é muita coisa bonita que nós temos ultimamente nas redes sociais, e isso faz muito bem a nós. A posição da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos. Em suas diretrizes sobre a evangelização e comunicação, os bispos americanos destacam a internet como uma nova fronteira para a missão da igreja, afirmando que a presença digital deve ser criativa e propositiva. Veja que uma conferência tem uma linguagem, outra tem outra, embora se conflua para o mesmo objetivo. Então aí da All State Conferences, não sei o que aí do Catholic Bishops, né? Que a CNBB nossa é um jeito deles, é USCCB. Eles sublinham que o uso da tecnologia deve ser orientado para a construção de relações autênticas e pessoais, e não somente para a disseminação de informações. E aqui nós temos o perigo. Esse ambiente é um ambiente também que pode favorecer traições, adultérios, tudo isso pode. Se nós não tivermos um coração profundamente amarrado ao discernimento espiritual, vivendo os dons do Espírito, nós podemos cair nessas armadilhas. Por isso que eu digo para vocês, tanto homens quanto mulheres, quando você coloca foto, posta as coisas suas no ambiente virtual, nós que somos cristãos, estas fotos nossas, elas não podem ser sensuais, de maneira alguma, porque a sensualidade hoje ela está à flor da pele, porque tem pessoas que só pensam nisso, naquilo, né, como se diz. Então você tem que se resguardar. Aí você vê um padre postando a sua performance na academia. Aí você vê lá as mulheres falando, o padre gostosão, isso tudo. Isso ajuda a evangelizar? Não. Você, mulher, casada, mãe, esposa, você vai numa academia e fica postando suas fotos de academia, geralmente dá uma impressão um pouco de sensualidade. Você está ali com a roupa mais colada, uma coisa assim, que a vista das pessoas acaba sendo para esta dinâmica do pecado da carne. Então, cuidado com isso. A gente precisa aprender a zelar da nossa imagem como cristãos.
Ensinar os filhos isso. O pedófilo fica entrando nas coisas, visualizando crianças. Os pais precisam monitorar muito as crianças e não deixá-las entrar nesse ambiente. Porque é um ambiente complicado. Eu quero fazer Outro dia eu estava vendo uma amiga minha que já fez um Instagram para menina de 2 anos. Eu não sei qual a finalidade disso. Não sei se isso ajuda. Tudo bem, mas se fez, então que saiba ter critérios espirituais para postar as coisas da menina de maneira que ajude a santidade. Então, a Conferência dos Bispos Americanos, ela sublinha que o uso da tecnologia deve ser orientado para a construção de relações autênticas e pessoais, e não somente para a disseminação de informações. Ajudar no processo, um convite para um encontro, um convite para orações. Isso ajuda, favorece esse ambiente nosso de encontro. Tanto a CNBB como a Conferência Americana recomendam que os fiéis sejam educados para o uso ético e responsável das mídias digitais. Isso inclui ensinar aos filhos o discernimento sobre os conteúdos consumidos e compartilhados. A nossa conferência CNBB fala da importância de formar e evangelizar os usuários, para que desenvolvam uma postura crítica e responsável diante da avalanche de informações ideológicas. Padari citava aqui a questão das ideologias. E a nossa irmã ali falava da paciência que nós devemos ter. Nós devemos ter uma tolerância com as pessoas que são ideologizadas, mas não podemos sonegar-lhes a verdade. Você tem que anunciar a verdade. Não é fácil, às vezes, você falar dessas coisas com certas criaturas que já estão empedernidas nisso, né? Mas tem que falar. Eu acho que o que nós vimos ontem nas redes sociais, que aconteceu na Universidade do Maranhão, eu não sei se vocês viram, que foi disseminado nas redes sociais um travesti dando uma aula sobre como ensinar com o ânus. Está nas redes sociais, com grandes denúncias dos deputados. Isso pago com dinheiro público, e depois o professor que convidou não soube explicar, porque são pessoas tomadas pela ideologia. Como que chama essa ideologia? Ideologia woke, que é uma ideologia estranha. Uma coisa, meus irmãos, é o homossexual, que tem a sua tendência, tem sua inclinação, mas que não é ativista e nem militante no LGBT. Que o LGBT já é um organismo de militância, que quer promover a homossexualidade, quer impor a ideologia de gênero, essa coisa toda, e a gente sabe o tamanho que é isso. Outra coisa são os homossexuais, que têm essa dificuldade, alguns com muito sofrimento, mas que estão reclinados no seu mundo de oração, na sua luta, na sua peleja, que nós devemos ajudar. Eu nunca neguei ajuda e atendimento às pessoas com essas inclinações. Nem aos casais de segunda união que não podem casar na igreja, que a gente deve acolher, mas dizer, vocês não podem comungar, é uma situação de pecado. O que eu posso fazer? Ou vocês vivem o casamento josefino, ou se separem, se é possível separar, para poder receber a comunhão. Da mesma forma, um par de homossexual que quer participar da igreja deve renunciar a isso. Isso é verdade da igreja. Mas a igreja católica... Você não é obrigado a ser católico. A igreja católica é uma proposta de Jesus, mas ela é dura. Quando você olha o crucifixo lá atrás, você lembra,
A Igreja Católica é isso, é cruz. Ser católico, eu tenho falado isso há 2 meses. Batido, guta, cava, sido, lapideum, água mole em pedra pura, dura, tanto bate até que fura. Para ver se você entende. Igreja Católica, gente, é coisa difícil de viver. Porque a Igreja Católica, ela não existe para agradar o mundo. A Igreja Católica, ela deixada por Jesus, ela tem os seus princípios alicerçados na verdade que é Cristo. É católico quem quiser. Ninguém é obrigado a ser católico. Agora, a partir do momento que você aceita ser católico, então aceite por inteiro. Aqui na diocese eu estou acompanhando agora, era 4, depois baixou para 3, que um ficou viúvo e a mulher pôde casar de novo com ele, e agora tem 5. 5 casais que têm filhos, que descobriram a beleza da Eucaristia, que descobriram a beleza da igreja, que querem comungar, então resolveram separar-se dentro de casa. Viva o casamento josefino, como Nossa Senhora e São José, criando os filhos, vivendo como irmãos, confessam e comungam. É fácil isso? Não. É glorioso? Sim. Isso é virtude? Claro. Isso é ser católico? Profundamente. É fácil isso? Não. Essa semana mesmo eu liberei um casal aqui na Paróquia Catedral para confessar e comungar, casal de segunda união. Porque ele já foi casado e a primeira esposa é viva e o casamento foi válido. Mas já chegaram a um estágio de idade, de doença, que não dá mais não tem condição mais de usar o matrimônio, a sexualidade. Então estão vivendo cada um na sua cama, dentro de casa, como irmãos. Então a gente libera, o Papa João Paulo II ensinou muito isso, a gente a liberar essas pessoas para viver o sacramento da Eucaristia. Não é fácil, repito, viver a doutrina católica como método natural. Você não pode usar o método natural como anticoncepcional. Está certinho o que vocês falaram, isso mesmo. Nós acolhemos todo mundo. O Papa Francisco acolhe todo mundo. Você evangeliza, mas você tem que apresentar a verdade. Aí, o par homossexual ou um casal de segunda união quer comungar. Não tem como. Você tem que anunciar a verdade. Você não obriga as pessoas a ser católicas. Eu não dou conta de viver. Tudo bem. A igreja não fecha as portas. A igreja está aberta. Você pode participar. Agora você não pode comungar. Porque tem uma incongruência com o Evangelho, com o ensinamento de Jesus. Mas a igreja vai perder as pessoas por causa disso? Não tem problema não, gente. A Igreja Católica, ela sempre será um grande desafio para quem quer entrar nela. Agora, se você quer entrar de cabeça na igreja, uma coisa eu te digo, você vai ter uma paz e uma consciência e uma liberdade espiritual extraordinárias. Porque a igreja é um poço de bênçãos. Quando eu sigo a igreja, tudo é diferente na minha vida, porque eu me configuro a Cristo. Ser católico não é para você não ter problemas, não ter sofrimento. Veja como terminou São João Paulo II, em grande sofrimento. Quem quer seguir Jesus tem que carregar a cruz. Não pensa que você não possa ter que sepultar a sua esposa, seu marido, seus filhos. Isso é comum da nossa vida. Isso é comum do católico. O católico tem que ser amadurecido. E nós católicos somos frouxos no conhecimento da nossa doutrina. E aí não é televisão, não é mídia, não é gente esquerdista, não é esse povo ativista que vai mudar o pensamento da igreja. Embora nós temos dentro da igreja muita gente que quer construir uma igreja paralela à igreja verdadeira. Agora mesmo, nos arredores do sínodo,
que o Santo Padre está presidindo em Roma, o Sínodo da Sinodalidade. Os princípios, os enunciados, muito bons, mas tem uma turma em volta, ativista, é uma turma que não tem a dimensão sobrenatural da igreja no coração, é uma turma que quer uma igreja humana, não uma igreja que olha para o céu, mas uma igreja que olha para a terra. Então essa turma quer, na paróquia, o povo é que deve eleger o padre. Você imagina a confusão se eu fosse abrir uma eleição na diocese, para o povo votar qual o padre que você quer na sua cidade. Quantos votos sortearia em Aciara, Padre Ari? Aí não sabe. Algumas paróquias iam pedir o senhor. É uma confusão. A igreja não é democracia, gente. A igreja, ela é um discernimento, ela é hierárquica. Aí fica essa gente lá, que quer ordenar mulher, que quer ordenar os homens casados para ser padre. Será que isso dá certo? Por que é só a nossa igreja que está nessa confusão? As igrejas orientais, os outros ritos da igreja, está tudo trabalhando. Eu fiquei impressionado no Lago de Tiberíades, há uns 3, 4 anos atrás, um grande navio com 200 padres e patriarcas da igreja ortodoxa russa. E eu perguntei, o cara lá que estava conosco no barco, ele falou, olha, está crescendo demais, eu nunca tinha visto tanto grego, uma igreja que cresce, tudo nos paramentos, na liturgia, tudo direitinho. Então tem alguma coisa meio estranha. Seria bom essa gente consultar o povo. Consulta o povo. Se o povo quer um padre desse jeito. Se o povo quer uma igreja de qualquer jeito. Se o povo quer uma igreja ativista. Uma igreja ecológica, que só mexe com ecologia. Não. Nosso povo quer uma igreja que reza. Nosso povo quer comungar na boca, quer comungar de joelho. Nosso povo quer rezar, quer fazer cerco de Jericó. O nosso povo quer confessar. O nosso povo quer que o padre visite a sua casa, quer que o padre vá no velório. Até mesmo os diáconos permanentes, muita gente reclama, eu queria tanto que fosse o padre que tivesse batizado meu filho. Eu queria tanto que o padre que tivesse feito meu casamento. Então a figura do sacerdote, gente, e da Eucaristia não se muda. Então não adianta a gente ficar com essas bobagens de querer estabelecer coisas que não convergem para aquilo que a Sagrada Escritura, que a tradição da igreja, que o magistério da igreja, ao longo desses 2 milênios, foi cristalizando para nós. A igreja traz para nós a alegria da salvação. O Frei Clodovis Boff, que foi meu professor, irmão do Leonardo Boff, que está apostasiado da igreja, ele fez um caminho de reflexão, deixando a teologia da libertação e abraçando o verdadeiro magistério da igreja. E ele fez isso há muito tempo, que ele foi observando dentro da própria congregação dele que essa linha doida não funciona. E ele escreveu um livro, A Crise de Fé da Igreja e a Teologia da Libertação. Um livrinho fino, maravilhoso. Não sei se o André Paveira já leu. Maravilhoso. Acho que é da editora Catequeses. E aí nós perguntamos para ele. Ele mandou o livro para mim, que ele gosta muito de mim. E nós perguntamos para ele, Frei, o senhor mostrou a crise. Qual o caminho? O que nós podemos fazer para tirar a igreja dessa crise? Aí ele fez um livro, lançou essa semana, A Igreja em Subida. A espiritualidade. Só se recupera uma igreja em crise com a espiritualidade. Com o voltar-se para Deus, a liturgia bem celebrada, a vivência dos mistérios de Deus, o terço bem rezado, a família, as mídias sociais bem usadas. Então é isso. Fazer da internet também um espaço de caridade e verdade.
que assegura os princípios reais da nossa Santa Igreja, que nos dá essa alegria de sermos católicos, de morrermos católicos, no sacrifício. A gente vê essas famílias numerosas aqui na diocese. Eu acho bonito ali na catedral, tem vez que chega o casal novo ainda, 4 filhos, 5 filhos, um pendurado de um lado, outro do outro, do marido, da mulher, e vem ali aquela... E o povo fica tudo olhando. As mulheres mais velhas que tiveram só um filho, 2 e fizeram laqueadura porque entraram de cabeça na mentalidade feminista, esse braço da revolução cultural esquerdista, marxista. Muitas de vocês que fizeram laqueadura para não ter mais filhos. Vocês nem sabiam que isso era pecado. Porque é uma influência tão pesada na igreja que até o sacerdote fica com medo de pregar isso. Eu nunca tive medo, mas a gente leva muitas bordoadas por pregar a doutrina da igreja. Mas uma coisa é certa, a doutrina da igreja não é uma escravização para nós. Ela é uma libertação, é uma bênção. O Papa Bento XVI, em sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais em 2013, chamou os católicos a tornar a internet um lugar de verdade e encontro. Um católico não vai fazer fake news, né, gente? A gente tem que ter cuidado para não ficar retransmitindo fake news. Sempre que alguém me manda um fake news, eu pergunto, você tem a informação se isso é verdade? Porque tem que ter cuidado. Católico não mente. Internet não é lugar da gente disseminar mentira, disseminar ódio, disseminar rusga, divisão. Não. Evita isso. O Papa Francisco também destaca que o ambiente digital deve ser um lugar de diálogo respeitoso, onde a caridade cristã se manifesta. O que é a caridade? É o amor. A partir do momento que eu não amo, que eu dissemino ódio, eu não estou dando o meu testemunho de pessoa cristã dentro do ambiente digital. Aplicações práticas para os casais católicos. A evangelização no lar e nas redes sociais. Casais cristãos podem começar a evangelização em casa, ensinando os filhos a utilizar a internet de maneira construtiva, compartilhando conteúdos edificantes, incentivando discussões saudáveis sobre fé e moral. Ler a vida dos santos ajuda. As escolas clássicas católicas que estão sendo abertas no Brasil, inclusive nós estamos abrindo uma aqui em Formosa. A vida dos santos é a preparação para os sacramentos. Você lê a vida do santo com as crianças. Ensinar as crianças a vivenciar os ensinamentos dos santos. No dia de todos os santos, vestir as crianças de santos. Eu acho tão bonito. Esse ano me mandaram uns vídeos lá da Espanha, de outros lugares aqui da América Latina. Coisa mais linda. Aquele monte de criança vestida de santo. Cada criança gosta de um santo, vai vestindo, umas vestidas do Papa João Paulo. Aquela coisa tão bonita. E uns cantos espanhóis maravilhosos, né? Incentivar as crianças a cultivar o amor aos heróis da nossa fé. Os santos e os mártires. Não deixar que as nossas crianças, os nossos adolescentes, tenham como heróis certos atletas que só dissemina besteira, cabelo esquisito, roupas indecentes, vícios e tudo mais. Porque a modéstia não é só a roupa, cabelo, questão de tatuagem, tudo isso fere a nossa modéstia. Ah, mas eu não dou conta. Eu sei, ser católico é muito difícil. Não é fácil ser católico. Ah, mas eu não dou conta de ficar sem beber minha cachaça e dar uma encharcadinha no domingo para dormir a tarde toda. Pois é um vício. Ah, mas não dou conta. Eu sei, ser católico não é fácil.
Ah, eu não gosto de confessar porque é difícil. Eu sei. Para quem é orgulhoso, confessar é difícil. Ser católico é muito difícil. Ah, esse negócio da missa todo domingo. Eu gosto de ir à festa do divino, eu gosto de ir às festas da igreja, etc. Mas todo domingo, pois é, ser católico não é fácil. Ah, eu não sei por que o bispo proíbe vender bebida alcoólica nas festas da nossa igreja da Diocese de Formosa. Porque era a maneira de ganhar um dinheirinho a mais para fazer as coisas na igreja. Pois é, mas você vender bebida, depois você tem que estar mexendo com os alcoólatras. E ser católico é difícil. E eu me lembro que no estado de Goiás, Tocantins, o primeiro que teve a coragem de peitar isso foi eu, como padre novo. Levei tanta burdoada que eu não sabia nem onde ia parar. Quando tirei as cachaças, o clero virou contra mim. Monsenhor Juarez, que foi meu pároco, quem me fez minha primeira comunhão, primeira confissão, que morreu aqui em Formosa, está sepultado em Nova Roma, fez uma reunião dos padres comigo para brigar. Por que eu estava tirando a bebida alcoólica e os bailes da festa da igreja? Eu falei para eles, se vocês provarem na tradição da igreja, na Sagrada Escritura, que isto é viável para a evangelização, a santidade e a salvação das almas, eu volto atrás. Ficaram calados e eu disse, uso a palavra de Gamaliel, se for de Deus, vai adiante, se não for, volta atrás. Foi adiante. Ah, pois é, mas ser católico é difícil também para o padre. Não é fácil. E eu lembro que o que me motivou isso, 1h da manhã tentando salvar um casamento por causa do alcoolismo do homem, eu caí na bobagem de perguntar à esposa com quem ele tinha aprendido a beber, pensando que era o pai, um tio falou, não, com o padre da paróquia na festa da igreja. O padre já morreu. É importante testemunhar a vida cristã também nas redes sociais. Aí você imagina uma festa de igreja, posta lá, o povo bebendo. Agora mesmo um bispo amigo meu cedeu às pressões dos seus padres e voltou a cerveja na festa da igreja. Eu estou doido para encontrar com ele, vai ser essa semana, eu vou encontrar com ele na reunião dos bispos. Falo, meu irmão, corta isso, porque Deus pode dar um sinal na sua carne. Você imagina, eu tive festas na igreja que teve tiroteio dentro da festa da igreja, 3, 4 horas da manhã, todo mundo bêbado. Tiroteio. Um deputado estadual foi baleado dentro da minha festa e passou mais de 40 dias no hospital para não morrer, dentro da festa da igreja. E aquela noite nós não recebemos nada, porque todo mundo saiu correndo, quebrando cadeira, não pagou nada, nem leilão, nem cerveja, ninguém. Prejuízo terrível. Vocês acham, gente, que isso é certo? Não é. Eu sei que alguns de vocês vivem defendendo e enchendo a cabeça dos seus padres, porque é preciso uma cervejinha, é preciso um uísque lá no leilão do gado. Isso é uma dureza isso, né? Mas ser católico é difícil. Lembra disso, quando você assistir essas tentações, lembra, ser católico é difícil. É melhor não ser católico. Porque você pode fazer uma porção de coisa. Como dizia um filme, em 1983, um seriado na TV Globo, contra uma seita protestante que estava em evidência. E a Rede Globo já sabia como ele ia ser lá na frente, que ia ser concorrente. Fez um filme lá, o chefe falava, aqui é proibido proibir. E é verdade, ele é um abortista. Declarado. Pastor abortista. Por isso que é difícil ser católico. O católico não pode abortar. O católico tem que carregar a cruz. Tem que ter os filhos que Deus quiser.
você tem que ser fiel à sua esposa, fiel ao seu marido. Isso é difícil, não é católico. Agora, não tem preço você chegar ao final da sua vida e olhar para trás e dizer: combati o bom combate e guardei a fé. Seus filhos junto de você chorando, agradecendo a Deus pela sua vida. E aqueles filhos dizendo lá no velório: meu pai e minha mãe deixou para nós um patrimônio moral, de testemunho. Que coisa bonita. E a vida é tão simples, tudo passa. Hoje esses que tiranizam as pessoas, que prendem, que processam, que arrebentam com as pessoas, todos vão morrer. Ninguém fica. Todos. E também nós. Tudo passa. Criando uma comunidade digital de fé. Já está na hora de eu parar? Quem que está com a placa? Eu vou ver se eu resumo em 7 minutos. Os casais, as famílias podem criar ou participar de grupos online, como páginas em redes sociais ou comunidades, em aplicativos de mensagens, para promover debates sobre temas relacionados à fé e à família. Hoje nós temos grupos que rezam o rosário juntos na internet. Eu tenho uma prima médica, já está idosa. De vez em quando a gente reza as completas juntas. Agora nem tanto que ela reza no meu programa, né? A gente rezava muito. 7 minutos na internet. Boa noite, tudo bem? Vamos rezar. Rezava, depois partilhava alguma coisa. A internet ajuda isso. A pessoa está lá no Japão, você está aqui e você consegue rezar junto. Não é bonito isso? Então as famílias, o pai, a mãe, tem 5 filhos, está tudo esparramado no mundo, junta tudo numa sala de virtual para conversar, para saber como é que está, para celebrar ali fazer um momento de oração, rezar o texto, dá para fazer. São criatividades de evangelização. Iniciativas com transmissões de momento de oração, partilhas de reflexões bíblicas e acompanhamentos de outros casais via plataformas digitais são formas práticas de usar o ambiente digital de forma criativa para a evangelização. Já que o mundo é tão esquisito, então a gente pode fazer isso. Incentive os casais a buscar formação contínua sobre o uso ético da tecnologia. Tem muitas palestras boas sobre isso, sobre as novas formas de evangelização digital, por meio de cursos online oferecidos pela própria igreja ou por outras instituições. Um chamado à missão digital. O ambiente digital é um campo missionário. Eu nunca tinha pensado nisso. Pensei a partir dessa reflexão que eu fui fazendo, pesquisando aqui com vocês. Para os casais e famílias cristãs de hoje, como agentes evangelizadores, são chamados a ser luz no meio digital, testemunhando os valores do Evangelho e construindo uma cultura de encontro e solidariedade humana, online. Eu acho, Reginaldo, que a gente já faz isso até sem saber, né? A Eclésia Santa na segunda-feira, às vezes reúne mais de 1000 pessoas, é tanta pergunta que o povo faz e eu fico ali respondendo. É uma forma de evangelização. Agora vou concluir citando Michel Desmourguet, que é um francês que escreveu um livro que eu estou lendo, A Fábrica de Cretinos Digitais. Os perigos das telas para nossas crianças. Se vocês lerem esse livro, vocês vão ficar assustados. É um cientista, é um antropólogo, um filósofo francês que escreveu esse livro. Está aí nas redes, pode entrar na Amazon, lá em qualquer site você compra, que fala, ele pergunta, por que pela primeira vez filhos têm QI inferior ao dos pais? O celular na mão das crianças acaba com o cérebro das crianças.
Vocês acreditam que outro dia atendi uma família com um menino de 5 anos já com sinais de possessão? Porque a irmã está militando num terreiro de macumba virtual, fazendo macumba, e levou o menino. E o menino é sensível, com as imagens dos demônios, aquelas coisas. O menino ficou atormentado, vendo coisas, ambiente digital. Parece que o trem aqui não funcionou bem não, ficou cortado. Mas é só para dizer que esse filósofo antropólogo, ele destaca na sua obra que o uso inadequado de telas poderão gerar isolamento social e prejudicar a capacidade de interação humana. Algo que também pode impactar a vivência comunitária dos jovens na igreja. Ao evangelizar no ambiente digital, é fundamental que a mensagem incentive um uso equilibrado das tecnologias, promovendo encontros reais e a participação na vida sacramental. Vida sacramental são os medicamentos da igreja, os sacramentos. E o fortalecimento da fé de maneira autêntica, evitando a superficialidade. Eu acho, me avaliando, que eu preciso criar uma maior disciplina no uso do celular. Porque é muita coisa, você resolve tudo nisso. E você cria uma dependência. Aí você não dá conta de ler. Você vai ler e você cansa. Eu estou com isso. E é o celular. A gente tem que fazer autocrítica. Porque a coisa é bem complicada. Então, meus irmãos, esses pontos indicam a necessidade de conscientizar os jovens, as crianças e seus educadores sobre a importância de um uso saudável da tecnologia. Não é usar, mas usar de maneira equilibrada, como ferramenta de evangelização e não como um fim em si mesmo. E a coisa vai longe. Nós estamos entrando num momento muito profundo da tecnologia, da informação, da digitalidade, e é um campo que a gente não sabe onde vai parar. Vai desempregar muita gente, vai imbecilizar muita gente, e o mal usa tudo isso. Então o cuidado que nós devemos ter é grande com esta coisa. Muito obrigado, Deus os abençoa rica e abundantemente. Vamos ler juntos? Cremos na vida, cremos no amor, cremos na família. Amém.